Vamos lá. Para quem não deu boa tarde ainda, boa tarde. Eu vou dar continuidade aqui na parte de APIs, porém o Alan não conseguiu dar continuidade, ele apresentou o vídeo, eu não sei se todos viram. Eu vou tentar dar continuidade do ponto que ele parou, tá? E assim, a quem não assistiu e tiver dúvida, sugiro iniciar pelo vídeo, tá? Possa ser que quem não assistiu se sinta um pouco confuso agora, mas quando vocês assistirem o vídeo vai ser um pouco mais tranquilo. Quando a gente fala de APIs, não só Salesforce, né, resumindo do que o Alan falou, é basicamente alguém solicitando alguma coisa para alguém. Então, exemplo, eu assisti um pouco do vídeo ali do Alan para tentar resumir, é eu no restaurante solicitando algo para o cozinheiro, por exemplo. E no Salesforce não é diferente. Então, quando a gente constrói APIs, seja elas nativas, que são aquelas que o Alan exemplificou, na criação de conta, deleção, atualização, consulta, enfim. A gente consegue criar isso de forma custom, que é basicamente usar ali uma Apex, e aí dando um spoiler nas próximas aulas, vocês vão ter aí de VIPs, que são Integration Procedures do pacote Omni Studio, e vocês vão ter essas possibilidades de usar ferramentas distintas. Tem clientes que usam só Apex, ou eles não têm o pacote Omni Studio ali aderido ao seu contrato com o Salesforce, e outros têm, os outros que têm podem usar ou não. Não é uma regra cravada em pedra, mas como boa prática, a gente sempre prioriza usar o low code ali, tá? E para exemplificando para o que o Alan passou, isso não vai mudar entre aspas nada, né? Mas o resultado que a gente vai ter no final, ele vai ser um pouco mais dinâmico. Dependendo da forma que você quer usar essa API, vocês podem, e aí com a necessidade do cliente, vocês devem manipular a resposta que vocês precisam. Então, imagine que o Salesforce consulta, é consultado de um sistema legado e ele só quer receber lá, sei lá, o CPF e os pedidos com status em andamento, por exemplo, em um sistema legado. Dessa forma que eu vou explicar aqui, isso é possível, tá? Então, quando a gente usa Apex, a gente tem que fazer a anotação ali dessa classe com a REST Resource. E é basicamente falando assim, olha, eu estou criando uma API para vocês com o meu endpoint, que basicamente vai ser a instância ali da sua org que você vai estar usando, e a minha URL final é a minha instância, mas essa anotação que a gente determina aqui na instância da classe. Então, eu anotei ali ela, vocês anotam, né, a classe com essa anotação, que é REST Resource, e os métodos que vocês querem trabalhar, vocês vão atuando da forma que vocês precisam. Se é um GET, vocês vão criar um método, e aí vocês podem colocar qualquer nome, e vocês vão colocar aqui a anotação no método também de HTTP GET. Então, um exemplo, da forma que o Alan criou, que o Alan apresentou para vocês da forma nativa, que é o que já existe hoje na ferramenta, é basicamente quando vocês usam essa ferramenta, não sei se todos têm, mas hoje a gente tem aqui essa extensão não é da Salesforce, é uma empresa que provavelmente a Salesforce deve ter comprado, né? Que é o Inspector Reloaded. Ela faz consulta em banco de dados, enfim. Mas para essa aula a gente vai usar o REST Request. Então, o que que a gente determina quando a gente vai fazer isso? A gente vai passar os métodos, que é o que o Alan já passou, e aqui a gente vai passar o quê? A anotação que a gente tem lá na classe. Então, por exemplo, aqui eu criei um exemplo aqui para vocês, criei dois cenários, e aí eu vou exemplificar para vocês com o material que a gente tem. E aí a gente precisa ter isso como base de regra, que faz parte do seu endpoint, mais aquela anotação que a gente tem que determinar lá no início da classe. Então, nesse caso aqui, no exemplo do material, é minha classe barra ping. No meu cenário aqui que eu exemplifico é o consulta CEP, mas esse aqui é um cenário apartado que eu vou exemplificar em outro aqui, mostrando na classe, tá? Nesse ponto, quando a gente determina dentro do método o que a gente quer, então, por exemplo, a gente está só determinando o que a gente vai ter no response. Nesse cenário aqui, a gente só está colocando que a gente precisa de um header, content type, é a forma que a gente vai retornar esse JSON, esses dados, e no caso aqui a gente está colocando como JSON, o status, que aí o Alan acho que passou, né, que seria o 200, 400, 500, e
Caso vocês precisam colocar alguma resposta ou algo que tenha necessidade para negócio isso ter na API, vocês colocam aqui no Response Body. Então, você pode concatenar uma mensagem, vocês podem, no exemplo que eu dei aqui no início, vocês podem fazer uma consulta aqui, o cliente externo, né, chamando o Salesforce e passando assim, olha, procura para esse CPF todos os pedidos, e aí você vai ter, além do CPF, para consultar dentro da base dos seus sources, você vai ter também um pedido, você pode ter um case, você pode ter uma oportunidade, e dessa forma que a gente consegue fazer de forma custom, tá? Então, resumindo, a gente constrói a classe com esse endpoint, a gente determina aqui o que a gente acha que faz sentido, né? Não vai colocar qualquer coisa, lógico, em um caso de teste a gente pode colocar qualquer coisa, mas no cenário real a gente tem que deixar isso bem claro para quando a gente for expor essa API, o cliente externo entenda o que ele está buscando, e o cenário não vai mudar em nada. Então, por exemplo, se eu quero um GET, eu vou consultar os pedidos. Se eu quero um HTTP, aqui é só um complemento, tá? Com parâmetros de pesquisa. É basicamente o que eu resumi ali no cenário anterior. Então, aqui eu estou pegando a string nome, que basicamente seria um input. Então, se vocês falarem, olha, Salesforce, eu estou requisitando nesse endpoint, procura para mim todas as contas com esse nome. Aí a gente tem uma customização aqui dentro, e ela vai fazer toda a consulta no banco de dados e vai retornar o que você precisa. Aí aqui a gente monta dentro desse response body o que a gente vai precisar. Nesse cenário aqui é só um exemplo para gente exemplificar no material, mas isso vai ficar um pouco mais claro ali no hands-on, tá? O cenário de post não vai mudar muita coisa, a única diferença é que quando vocês forem invocar aqui a classe, vocês não vão passar o get, vocês vão passar lá dentro da requisição que vocês estão fazendo, qual que é o método. Se é post, se é put, se é path, se é delete. Isso aí é comum não só no Salesforce, tá? Em qualquer sistema que a gente for usar, a gente precisa passar esse tipo de requisição que a gente quer, o tipo de método, tá? O post vai ser a mesma coisa. Aqui ele fala para a gente colocar o cabeçalho, né? Então, como eu coloquei ali, nesse cenário a gente precisa dar uma resposta de um JSON. Então, aplicate JSON, eu vou responder isso pro sistema legado em forma de JSON. Então, ele tem que passar para mim esse content type. Isso aqui vem na estrutura de header na hora de fazer a consulta. Nesse cenário aqui, desse exemplo, ele já está respondendo dessa forma, tá? Então, ele já está respondendo como JSON. Caso tenha necessidade de você usar um Postman da vida ou um sistema externo mesmo, isso é configurado aí via barramentos, tá? O post com corpo é basicamente quando a gente está colocando ali o nome, então a gente precisa passar um parâmetro do que a gente precisa atualizar. Então, nesse cenário aqui, o nome John não é um cenário tão correto, porque pode ser que tenha vários John na base de dados, tá? Um exemplo. Mas é um exemplo simples, só para vocês entenderem o conceito do que foi resumido pela APIs nativas, do que a gente consegue fazer isso dentro da própria ferramenta usando o Apex, tá? O put é a mesma coisa. Então, assim, eu não sei se vocês se sentem confortável a gente ir logo para o exemplo que eu coloquei, do que a gente resumir, porque basicamente não vai mudar nada do que a gente está tratando ali de cima. O que a gente vai passar aqui é basicamente o método que a gente quer, e dentro da estrutura da classe vai ter as configurações que vocês precisam, tá? Isso com classe, então o Alan ele passou para vocês o put, o path e o delete. E aqui dentro da classe, você vai, como eu resumi tudo isso, né? Você tem aqui os seus métodos que você precisa. Então, se é o put, se é o path, se é o delete, se é o get, dentro de cada método vai a lógica que vocês precisam atuar. Nesse cenário, quando a gente tem Apex executando esse tipo de solução, a gente obrigatoriamente, né, a Salesforce ela tem como boa prática a gente aplicar dentro da própria ferramenta
validações. Então, a validações nada mais é que as classes de testes, que é simulando um sistema chamando o Salesforce. Então, a gente consegue criar um mock, né, dessa resposta de API, e essa classe que a gente cria, ela tem ali a cobertura de teste, que é basicamente eu validando o desenvolvimento que eu fiz. Então, por exemplo, não sei se já passou o Apex, provavelmente o João Paulo já deve ter passado, mas quando a gente cria, e aí não falando nesse cenário de API, quando a gente cria uma classe, a gente tem que validar se aquilo ali está funcionando. Então, essa validação é com a anotação de teste, de classe de teste, né? Que é o teste e o seu método que você vai fazer. Nesse cenário, ele teria que testar aquelas classes com todos os métodos para ver se a validação que precisa ser feita no response está acontecendo. Então, basicamente falando, olha, tá tudo certo que eu fiz, o meu Apex que eu desenvolvi está ok? Se sim, qual é a porcentagem? Então, a Salesforce hoje tem um limite mínimo ali, que é 75%, só para vocês lembrarem aí, ou caso vocês não chegaram ainda nas trilhas que falam disso, mas tem um limite mínimo ali. E aí, sempre que a gente faz uma implantação, isso em produção, essa validação acontece se tiver, dependendo da, da diretriz da empresa, né, a arquitetura e COI da empresa, é barrado para essa subida, tá? Aqui é só acessando a API no cenário do teste, que seria a forma de teste. Então, se a gente for ver aqui, a gente chumba um endpoint aqui, endpoint que a gente está falando, e o body que a gente deveria responder no cenário do mock, que é basicamente validar. Nesse cenário, então, todas as vezes que a gente vai acessar um sistema legado ou o sistema legado vai acessar o Salesforce, a gente precisa que a gente fala de acessos. Quando a gente está acessando um sistema legado, a gente tem duas formas, e a forma correta de se fazer é via named credential. Então, eu estou falando assim, quando eu crio uma named credential dentro do Salesforce, eu estou autenticando aqui o usuário e a senha, e ele vai gerar um token todas as vezes, ou dependendo do tempo que vocês vão receber, né, da API externa, por exemplo, que você precisa gerar um novo token de acesso. Então, você criou uma named credential, você vai falar, olha, o meu endpoint dessa named credential é SSS. Aqui não tem falando de name de credential, mas ele dá um exemplo da gente acessando o Salesforce, o processo externo. Eu vou resumir isso aqui também. Então, imagina que a gente tem, imagine que a minha org aqui precisa acessar um site do Correios, para consultar o CEP do cliente. Eu tenho que ir lá no Correio, falar, Correio, a gente usa essa API, blá, 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 aquela história de negócios e tudo mais, e aí, tendo essa autorização, a gente precisa ter qual que é o endpoint que o Correio disponibiliza, e qual que são as autenticações que eu vou ter para me acessar esse sistema legado. Então, eu vou configurar isso dentro da named credential. Então, ele vai ter lá qual que é o URL, que seria o endpoint, e qual que seria os meus parâmetros de acesso, que seriam as chaves, né? Exemplo, a gente não pode acessar qualquer coisa sem acesso, sem nada. É basicamente a gente querendo abrir a casa do vizinho com a nossa chave. Então, a gente tem que ter isso dentro da ferramenta, tá? Nesse cenário da conexão, é basicamente o Salesforce criando, aí tem outras formas também, tá? Mas a forma mais comum, que é essa conexão via App Manager, que é quando a gente cria uma configuração dentro da ferramenta e fala assim, olha, eu estou gerando aqui uma conexão para vocês usarem essa classe que a gente vai mostrar ali para consultar a conta. E aí eu determino um nome, determino aqui qual que é as minhas configurações e qual que é a callback de URL. Então eu vou colocar aqui o que eu vou passar de resposta para esse callback e vou pegar após essa configuração, né, que a gente gera, a gente precisa colocar não só dados a nível de metadado, o nome do que a gente está configurando, mas sim um e-mail de um responsável. Então, por exemplo, quando a gente configura dessa forma, basicamente quando a gente tem uma configuração nativa em integração entre integrações com sistemas. Então, por exemplo, sistemas nativos da ferramenta, tá? A gente configura dessa forma e aqui a gente consegue criar uma conexão. Nesse caso aqui, eu estou criando com o Postman, na verdade, o exemplo, né? Então, eu tenho o Postman aqui, e aí eu vou fazer essa conexão com o Postman. E aí, por exemplo, eu estou conectando com uma ferramenta nativa que eu baixei lá no App Exchange.
a orientação, ele vai te dar um URL, você precisa colocar aqui, e isso vai gerar um token para você liberar, entre aspas, né? Mas passar para quem vai consumir esse trabalho, esse serviço. Nesse caso, ele gera o secret e o consumer key, que é basicamente usuário e senha, e aí você vai falar, olha, quando você for acessar aquele endpoint, que é esse aqui de cima que a gente está usando de exemplo, quando você for acessar esse endpoint, você precisa passar a URL, logicamente, e precisa das minhas chaves que eu gerei para você, que é esse cenário aqui. E aqui é um exemplo que colocaram de como ficaria dentro do próprio Postman, né? Então aqui a gente tem a parte de WAF, que é a parte de autenticação em si. Aí aqui é o tipo que a gente vai gerar acessar aquela senha. E aí aqui a gente tem que gerar, não gerar, né? Mas passar dentro dessa autenticação essas informações que a gente gerou, que é basicamente Consumer Key e Consumer Secret. E além disso, para cada não funcionalidade, mas para cada cliente, vamos se dizer assim, a gente tem um usuário e senha. Então, exemplo, estão consumindo aqui dentro do Salesforce três sistemas diferentes. Eles podem usar o mesmo Client ID e o Client Secret e passar o username de cada um. E com isso, a gente consegue também controlar níveis de acesso. Então, por exemplo, se o cara está tentando acessar ali alguma coisa na API com um usuário que ele não tem acesso, essa API vai dar algum problema, porque esse usuário ele não tem permissão para fazer aquele tipo de ação, tá? Aqui é um exemplo, então, quando a gente usa o Workbench ou aquela própria ferramenta que eu mostrei ali, que é o Inspector, ou o Postman, ou enfim, ou outro tipo de ferramenta, o que que a gente tem? É basicamente quando nós logamos dentro da ferramenta e a gente acessa essas ferramentas que conecta com o Salesforce, a gente meio que dá um bypass nessa configuração, tá? Ele já gera ali a nível de senha, né? A nível de username e senha, e a gente consegue simular dentro dessas conexões, né? Um sistema legado consumindo o Salesforce. Então, esse exemplo aqui eu vou usar ali o Inspector, e vocês vão entender o que a gente tentou exemplificar nesse cenário. Aqui tem um material de apoio, provavelmente a Naya aí já disponibilizou, vai disponibilizar, mas isso aqui Depois é dessa um aula, eu guideline, disponibilizo. beleza. Mas aqui tem um guideline muito bom de como vocês podem configurar a própria classe ou o próprio Postman de como fazer essa conexão, tá? Então você pode, é basicamente você como máquina, a sua máquina aí, o seu PCzinho aí, acessando o Salesforce. Então, é basicamente isso que você faria se você estivesse usando um Postman da vida, tá? E não necessariamente precisa ser um Postman, você pode fazer ali via CMD, enfim, dá para fazer de outras formas também. É, vamos lá, eu peguei ontem, tá? Eu peguei basicamente um exemplo bem simples de criar conta. Então, lembra, eu passei ali que a gente pode usar o get para consultar a conta, a gente pode usar o post, a gente pode usar put e a gente pode usar o delete. Basicamente fala, ó, delete isso, atualize isso, consulte isso, enfim. Resumindo de tudo que aquilo que a gente fez. Então, por exemplo, aqui eu determinei que a minha URL é account CPF, aí eu criei esse endpoint falando, olha, quem for acessar o Salesforce tem que passar para mim a minha instância, que é basicamente o que a gente vai ter aqui, e esse, essa parte da URL. Então ela vai vir completa ali, dependendo da que vocês fizerem, vai concatenar, enfim. E com isso eu consigo fazer o quê? Aqui eu criei um app de uma classe que ele vai validar o meu response do que eu preciso responder para esse sistema. Eu basicamente, no meu exemplo, preciso responder somente o nome e o endereço. Então eu determinei aqui que no meu account eu tenho que retornar meu name e o meu endereço. Então essa classe ela fica global para todos os métodos. Falando do custom, né, do que a gente resumiu aqui, conectando com o que o Ala fez, que é basicamente algo nativo, que a gente não tem essa visão. A gente tem a nível de query, né, que é basicamente aquele select que a gente consegue fazer. E a gente não consegue parametrizar coisas que seriam um pouco mais complexas. Esse cenário aqui, ele é um pouco mais simplório, então basicamente a gente tem um get, que ele vai falar, olha, eu tenho de requisição isso,
que é basicamente o meu CPF, que eu estou te passando, e eu quero que você retorne para mim o nome dele e a cidade, o endereço. Então, aqui é só uma validação. Então, por exemplo, lá na classe, no exemplo do Alan, se a gente não passasse o CPF ou o parâmetro que a gente precisava, que seria o ID ou o próprio nome no select, ele vai dar um retorno de erro também. Então, nesse cenário, a gente já criou um alvo custom. Então, por exemplo, se o CPF for em branco, a gente vai ter que falar, olha, o status de você aqui é 400, porque eu não enxerguei esse CPF, ou, na verdade, esse CPF não está válido entre aspas, né? E aí eu consigo customizar a minha mensagem. Então, dentro do meu body, que é basicamente o meu response, eu coloco aqui, olha, CPF não informado, ou por favor, informe o CPF. E isso aqui é a parte custom que a gente consegue fazer a nível de Apex, tá? Então, lembrando, esse cenário é a gente consumindo, o seu esforço sendo consumido pelo sistema externo, e com isso a gente consegue atender ali demandas de N problemas de clientes, enfim, com essa solução. Aí aqui a gente poderia criar, igual eu falei para vocês, ele passando apenas o CPF, buscar se ele tem pedidos, se ele tem cases, porque se ele não é vazio o CPF nesse exemplo, a gente consegue buscar no account, consequentemente a gente vai ter um ID desse account relacionado a um case, a um opportunity, a um próprio pedido, enfim, e aí a gente consegue responder dentro dessa solução essas coisas. Então, imagine que a gente é um sistema, isso não é comum no Salesforce, né, mas a gente tem o Salesforce como ordem de informações em um sistema legado fazendo algum processamento do outro lado e falando, olha, precisa lá no seu source validar se esse cliente ele foi criado dentro do seu source. Aí o que que eles falam? Olha, vai lá e consulta essa API. Então a gente vem aqui, busca no GET, se esse cliente não for encontrado, um exemplo, ele vai falar, olha, esse cliente não foi encontrado, a gente precisa desse cliente cadastrado dentro do seu source. Aí um processo de negócio ou algo do tipo vai vir aqui, cadastrar o cliente, ou uma própria API vai criar o cliente aqui, enfim. Aí aqui a gente consegue, dentro desses cenários, que seria o 200, o 500 e 400 e o 404, a gente responder, como eu já resumi, de forma custo. Então aqui, mensagem de erro interno, exemplo, aconteceu algum exception, exemplo, o usuário que está sendo acessado para, sendo usado para acessar essa API, ele não tem a permissão, por exemplo. Ele vai dar um erro aqui e falar, olha, você está tentando acessar o CPF, mas você não tem o acesso ao seu perfil para acessar o campo Billing Street, por exemplo. Ele vai estourar esse erro aqui. No cenário do post, ele vai criar uma conta, né? É a mesma coisa, então, como eu falei para vocês, a gente inicializa, né? A gente cria, né? A gente instancia essas classes já nativas, né? Esses métodos funcionais da Salesforce, que é o REST context, e determina qual que é o nome dessas variáveis, né, dessas instâncias. E aqui eu consigo manipular, então, qual que é a requisição, qual que é o meu response. Então, a requisição é o que eu vou vir de input, e o meu response é o que eu vou tratar aqui dentro. Então, por exemplo, no meu response, eu tenho que responder que é JSON, que seria dentro do header. A gente não precisa parametrizar isso aqui dentro nessa solução que a gente está usando de exemplo. Mas dentro da classe a gente precisa determinar, mas por default ele joga ali como application JSON. Você pode jogar XML, tem outras formas da gente estar fazendo isso também. E aqui não vai ser diferente do GET, a gente vai validar se o CPF é existente, se o nome aqui, por exemplo, que ele está passando para a criação, ele está dentro do meu request. E aí para cada cenário, por exemplo, se eu chamar essa API e falar, olha, o meu CPF é esse, mas eu não passar o nome, nesse cenário aqui, ele vai falar, olha, o nome é obrigatório. Eu lembro que o Alan passou e ele colocou lá só o nome. No exemplo que ele criou, que é a forma nativa, que a gente já tem pronto, é, ele fala, olha, para esse cenário, dessa forma que você está usando, só o componente para mim é necessário. Nesse cenário aqui, se a gente usar essa URL, esse endpoint dentro da ferramenta, obrigatoriamente você tem que passar um campo que se chama CPF, que é um campo custom, e precisa passar o campo name. Então, por exemplo, a gente passou aqui o campo name passou o campo CPF, mas não passou o campo name. Ele vai dar um response ali e falar que o campo name é obrigatório. Com isso, ele vai inserir, e aí com o response, a classezinha que a gente instancia lá, ele vai converter isso em
um número, um response body de forma do blob vale, que ele não consegue responder a string completa, tá? E aqui o exception, que é a forma de tratamento, de novo, é aquilo, vai ser o default, né, entre aspas, né, nesse cenário. A gente vai tentar uma forma, se não foi, a gente tem que dar um erro e falar, olha, qual que é o problema? E aí ele vai entornar um erro interno. Qual que é o erro interno? Pode ser N. Por exemplo, pode ter uma regra de validação dentro da ferramenta, que ela valide se o CPF ali é válido. É, ele pode olhar se o CPF já é existente, se o record type que está default já não tem uma conta criada para aquele CPF com aquele record type. E aqui essas mensagens vão acontecer aqui mesmo, tá? Por put é a mesma coisa. Quando a gente quer atualizar de novo, não vai mudar nada, então a gente tem que passar um request e qual que é o meu response. E nesse cenário eu vou de novo, né? Eu vou pegar o meu parâmetro que é o CPF, vou consultar ali qual que é o CPF, e aí eu vou atualizar conforme o que ele passou no meu input. Então, por exemplo, no input aqui, isso foi diferente de nulo, eu estou tratando esse cenário, né? E aí eu estou colocando dentro da minha variável do que eu vou atualizar, e a cidade, caso eu tenha que atualizar a cidade. Então, nesse cenário, eu posso falar assim, olha, só atualiza a cidade desse CPF. Eu vou passar só o CPF, ele vai entrar nessa condição, ele vai determinar qual que é o meu endereço. O meu endereço é X, agora está sendo Y. E aqui, de novo, ele não vai mudar nada da estrutura. Então, a gente vai tratar o status. Se ele entrar dentro do try catch, fora se ele entrar só no try, né, e tratar a exceção dessa forma, ele vai me retornar um 500 do cenário bonito da vida, né? Obviamente, ele vai retornar um 200, que é o cenário positivo. No delete é o mesmo cenário. Então aqui ele é um pouco mais simples porque eu só preciso do meu CPF. Então dentro do meu CPF, eu lembro que o Alan passou o ID e ele deletava lá qual que era a conta que ele precisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta que eu preciso ser deletada, eu não necessariamente preciso passar o ID. Eu simplesmente passo o CPF, e o CPF ele vai ser consultado dentro da ferramenta para a gente achar o ID dessa conta e deletar ela. E, de novo, o tratamento ele não muda. Então, a gente precisa ter em mente que, e aí depende do cenário de negócio, né? Exemplificando como que funciona de forma custom, tratar essas mensagens que a gente precisa retornar para o sistema. Então, é, não é necessário, não é uma regra específica, né? Você colocar é, no response, mensagens customizadas ou algo do tipo, porque dependendo do sistema, ele já trata ali como sucesso ou insucesso. Então, por exemplo, se ele responder, se ele receber da API do Salesforce um sucesso true ou false, ele já sabe que aconteceu algum problema. E aí, normalmente, a gente usa isso quando é usado em sistemas de front-end, né? Então, a gente consulta, trata e mostra em tela, um exemplo. Quando a gente fala de sistemas consultando Salesforce, é dessa forma. Então, aqui eu vou disponibilizar isso para vocês. Vocês podem colocar na org de trilha de vocês. É interessante vocês usarem isso, porque em todos os clientes, e aí quando eu falo clientes, todos os lugares que vocês forem trabalhar com Salesforce e tiver integração, e for dessa forma, vocês, dependendo da atuação de vocês, vocês vão precisar fazer troubleshoot, vão precisar validar. Então, assim, é bom vocês se familiarizarem com essa estrutura. Então, por exemplo, eu de forma mais prática uso essa ferramenta, mas não é uma regra. Então, é bom vocês colocarem aí dentro da sua orgzinha de teste e validar isso se funciona, como é que é feito. Pode criar nome, vocês podem implementar aqui, além de, por exemplo, no Get aqui, vocês podem trazer mais coisas, colocar aqui, sei lá, o próprio o endereço completo, enfim. E falando de sistemas legados consumindo o Salesforce, é basicamente isso. Eu vou para a parte de o Salesforce consumindo outro sistema. Então é o inverso agora. É eu falando assim, olha, agora eu, Salesforce, vou consumir um sistema externo. Até aqui o conceito da forma custom vocês entenderam? Não sei se todos entenderam o ponto do Alan e entenderam o conceito da API dentro do Salesforce. Para mim Beleza, tá entendido. Pô, silêncio é ok. No cenário da gente consumindo
um sistema legado, a gente precisa fazer algumas configurações. Então, lembra que eu falei da Name Credential, enfim, a gente precisa, nesse cenário aqui, como isso aqui, não peguem isso como uma prática, tá? Eu tô fazendo dessa forma porque eu vou exemplificar para vocês aqui, dentro da ferramenta de REST, dentro da própria extensão, tá? Então, se eu fosse usar isso daqui em um cenário de front-end, e aí um spoiler aí do que vocês vão fazer de desafio prático, vocês vão usar isso aqui, porém, isso daqui vocês não vão precisar fazer a anotação do endpoint. Por quê? Se a gente fizer dessa forma, basicamente a gente está usando o Salesforce como barramenta, e aí não é o cenário correto. O cenário correto é, exemplo, a gente tem um controller da vida e faz algumas validações, e aí a gente chamaria essa classe de forma de back-end para fazer uma chamada de uma API. Então, nesse cenário, eu vou exemplificar para vocês como se eu estivesse fazendo uma consulta de um CEP dentro de uma tela dentro do seu source, por exemplo. Como eu não construí nada de front-end, eu fiz a anotação aqui para me consumir dessa forma. Se eu não tivesse consumido dessa forma, eu poderia chamar essa classe ali dentro do próprio Developer Console aqui pelo Anonymous Window, e aí eu conseguiria executar simulando o front-end. Mas para ficar de forma um pouco mais visível, eu vou deixar dessa forma, mas não entendam isso que é o correto, tá? Isso aqui é só para exemplificar a aula, beleza? Aqui de forma macro mesmo, a gente segue como boa prática instanciar aqui uma classe global para a gente trazer o que a gente precisa tratar. Então, no meu response, eu vou ter strings, e aqui isso não é determinante para o que a API vai me responder. Se eu quiser só o CEP, só o logrador e o bairro, por exemplo, eu consigo manipular dessa forma. E aí, com isso, eu estou falando, olha, o meu response, pega lá dentro da API que você consultou, pega para mim lá o CEP, o logrador, o bairro, e a localidade, o F, e atribui essas variáveis que eu determinei ali em cima. Aqui, nesse cenário, ele vai ser só um GET, porque a gente não tem autorização e nem tem como fazer essas atualizações em uma API, que é uma API que a gente pode usar aqui, que é via CEP, dessa ferramenta que se chama AWS. Ela disponibiliza isso, ela tem uns limites que a gente consegue usar, mas nada que impeça da gente fazer testes, tá? Dessa forma, como eu estou construindo algo, de novo, que é o Salesforce, sendo, entre aspas, um barramento, que é o, entre aspas, o front-end, né? Então, quando a gente tiver um front-end, a gente não vai precisar desse request, porque eu não estou acessando o Salesforce de forma externa, eu estou acessando dentro do meu próprio navegador ali, na minha tela de navegação. Imagine que você está ali na tela de cliente, de account, e você precisa buscar o CEP do cliente. Vocês não teriam isso aqui. Você teria direto aqui um HTTP callout. Esse callout ele receberia como input o CEP, que é o que a gente vai precisar. Então, para esse cenário, eu configurei dentro dessa API, não configurei, né? Ela já é pronta. Eu configurei dentro do Salesforce, a gente chama para esse cenário, tá? Quando a gente está falando de um cenário real, a gente usa name credential. Para esse cenário, a gente pode colocar ali do Remote Site Settings, que é basicamente eu falar, olha, esse acesso aqui, ele é seguro, eu preciso acessar ele, ele não tem nenhuma autenticação, eu preciso só acessar esse cara. E a gente coloca a URL lá dentro, e aí a gente complementa qual é o que a gente precisa passar na URL. Nesse cenário, eu estou concatenando esse CEP, que é basicamente o que eu estou pegando da minha requisição, que é esse input aqui, que é esse carinha aqui, e eu coloco aqui qual que é o CEP. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma validação do CEP, a gente poderia criar algo custom aqui dentro e validar, olha, esse CEP não é válido. Por quê? É como boa prática, todas as vezes que a gente chama um sistema externo, as próprias Salesforce, ela contabiliza essas consultas de APIs, né? E isso cai em limites. Então, por exemplo, a gente tem que ter como boa prática e governança tudo controlado. Então, por exemplo, eu não vou consumir essa API todas as vezes que o usuário imputar qualquer coisa. O cara pode colocar lá banana, maçã e eu chamar a API, e a API vai responder, sei lá, não foi encontrado, enfim.
E aí a gente vai consumindo isso. Então, o que que a gente pode fazer nesse cenário, né? Então, para quem gosta de fazer esses tipos de código, pode vir aqui e validar, olha, esse meu input que vocês estão, que você está recebendo é um CEP válido? Aí tem aí na própria, no Google, enfim, tem ali como validar CEP, tem como validar o caractere, enfim. E vocês implementam aqui. Então, por exemplo, aqui a gente só está validando se ele é em branco. Eu posso validar se ele é válido, se ele tem caractere especial, se ele tem barra, enfim. E aí, dentro dessa estrutura custom, vocês consomem um cenário legado, que é um sistema legado. Isso aqui é um sistema legado, está fora da ferramenta dentro do Salesforce, de forma é, coerente, vamos dizer assim, com o contexto que a ferramenta nos entrega. Então olha, não vai ficar consumindo um monte de limites de API, sendo que você está imputando aí um monte de coisas que não faz sentido eu ir consultar, tá? Então aqui, nesse cenário, eu estou passando, aqui eu criei um callout, que é, de novo, são métodos, né? São classes de HTTP request que a própria ferramenta entrega, e você determina quais são os parâmetros para esse cenário. Nesse cenário, a gente tem que ter uma URL, que é basicamente o que ele precisa chegar no endpoint. Num cenário que tem uma name de credential, a gente teria uma validação da name de credential aqui, e a gente coloca, olha, o endpoint é esse, qual que é o meu método? É get, então eu preciso determinar que é get. Qual que é o meu header? É esse content type, JSON, qual que é o meu cabeçalho? Timeout, normalmente sempre default desse, e aí não falando só de Salesforce, né, de tudo. Essa questão de 60 milissegundos e o meu response. Com isso, eu faço a chamada dessa classe, dessa API, com base nesse URL, bato no sistema legado e ele vai me responder dentro desse HTTP response. Então, quando eu determino nesse HTTP response que eu estou enviando no meu request é o que eu determinei aqui em cima, ele vai montar uma estrutura do que a API precisa receber, que é basicamente esse URL aqui mais o CEP, que é isso daqui, que é a concatenação disso aqui com isso daqui, e ele vai lá bater na API e vai retornar para mim dentro do Salesforce. Então eu coloquei um CEP aqui, que é o próprio da minha residência, e ele retorna aqui, isso aqui é de um outro teste, não precisa considerar. Ele me retorna ali qual é o F, qual é a rua, qual é a cidade, qual que é o CEP que eu já imputei ali e o bairro. Então, assim, se você colocar outro CEP aqui, esse aqui é o meu, se eu colocar um outro aqui, provavelmente ele vai dar erro porque eu não validei se esse CEP existe. Então, tá vendo? Ele já deu um erro, provavelmente esse CEP não existe. Então, deixa eu pegar um CEP aqui de Campinas. Nesse cenário ele só recebe os números, tá? Ele não pode ter pontos ou traços. Tá correto aqui. Um CEP igual. Eu não sei se esse CEP está cadastrado na base deles lá. Então, se eu colocar o meu de volta aqui. Aí aqui é algo para vocês podem usar como um troubleshoot. Coloca um CEP ali, aí vocês podem colocar um system debugs, colocar aqui o que, que ele está retornando, aonde ele está batendo. Aqui a gente sabe que é um 500, ele já está vindo aqui, porque está dando um erro interno lá dentro do sistema dele. Mas aí, como a gente não tem detalhes de como tratar esses erros na própria API, que a gente não tem acesso, a gente trata como um erro interno e aí ele tá falando que não tá conseguindo converter esse string into boolean. Exemplo, o meu CEP aqui, ele funciona. Então ele saiu do Salesforce e foi lá nessa API, retornou e falou, olha, esse CEP é esse. Vou procurar outro CEP para ver.
compliance comigo, só porque é meu CEP. Alguém quer passar o CEP aí? Pra gente testar? Pode ser o meu. Quer falar aí? 54, 320, 410. É, o seu foi, tá vendo? Provavelmente quando eu tô colando aqui, provavelmente tá indo com algum caractere, alguma coisa nesse sentido. Então, tá aqui o CEP do Miguel. Miguel que falou, eu não cheguei a prestar atenção. O CEP do Miguel, a gente retornou dentro do Salesforce consultando uma API externa. Então, falando de API, resumidamente, de forma custom e conectando com o que o Alan fez e passou para vocês em vídeo. Resumindo, é isso, tá, pessoal? Aí, Nai, eu não sei como é que tá sendo aí o tempo de vocês, se é até esse horário, se tem algum tempo de dúvidas. Tá falando mudo. A gente tenta, né, fazer no horário, mas tem algumas aulas que acaba postergando um pouco se o pessoal tiver dúvidas. Mas de todo jeito eu deixo lá no Classroom também. Eu subo uma thread lá para de cada aula para o pessoal deixar as dúvidas lá, né? Eu não sei como é que tá a disponibilidade, se tem alguém que está com dúvida ou se a gente pode encerrar aqui. Eu tenho uma dúvida a respeito das ferramentas. É, eu notei que ele usa o Hash Explorer, que é uma extensão do CSForce Spectre Reloaded, eu acho, né? Uhum. E eu fazendo algumas trilhas, eles usavam o Postman. Existe alguma. Essa aqui é melhor, essa aqui é Não, pior, ou não, é a mesma coisa? não vai mudar. Igual eu te falei, nesse cenário aqui, você não vai precisar fazer nenhuma autenticação. Então, voltando no material, se você for conectar no Postman, você vai precisar configurar lá no app Manager o que você precisa liberar. Então, se na sua ferramenta, normalmente já tem, tá? Algumas orgs que a gente usa de desenvolvimento da própria Trailhead, eles já passam ali um cenário, uma app Manager criado. Você só vai precisar lá acessar, que é a Secret e o Consumer Key, que é basicamente as autenticações. Nesse cenário, você vai criar lá a autenticação do Postman, você vai passar o Client ID, o Secret, que é aquele IDs que vocês vão pegar ali, e seu username e o seu password para acessar a org. Nesse cenário aqui, eu estou acessando a própria ferramenta que é o Inspector Reloaded. E aí eu consigo fazer o Arch Explorer, porque quando eu abro ela, ela já está gerando isso para mim. Então eu não preciso gerar autenticação. Então, por exemplo, aqui a gente tem também o Workbench, que é outro cenário também. Então, por exemplo, o Workbench é a mesma coisa. Eu vou acessar. Nesse cenário aqui, ele vai pegar a org que já está logada. Não pegou nenhuma, mas aqui eu consigo logar na org que eu quero e consigo fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu usei o Inspector Reloaded, eu posso usar o próprio Postman, perdão, pegar o link na verdade aqui ele conta como produção, peraí. E aqui eu permito ele fazer essa conexão, que é uma ferramenta externa com o Salesforce. Aqui ele já gerou todas as autenticações para mim a nível do meu usuário com login e senha. Então aqui eu posso usar aqui o Write Explorer da mesma forma. Então, por exemplo, aqui eu estou usando essa ferramenta. Então, eu vou usar agora o Workbench. Ele retorna para mim, tá vendo? E aí, para vocês, se vocês quiserem, dá para usar o Postman, que aí é um cenário mais controlado, você consegue colocar ali o secret, enfim. Mas você pode usar qualquer ferramenta aí que você queira. Ou não quiser usar nenhum, você pode usar até pelo prompt de comando aí da sua máquina. Beleza? Beleza, Se valeu. você saiu, tirou sua dúvida. Valeu, entendi.
Ninguém mais, pessoal? Tinha alguém com a mão levantada aqui, mas acho que ele baixou, né? Era a mesma dúvida do rapaz que perguntou. Beleza. Acho Peço que perdão aí que eu tô podemos. meio mal, eu tô tentei ser rápido aqui, mas não sei se fui tão claro quanto eu precisava ser. Mas no dia a dia, assim, quando vocês colocarem a mão na massa, vocês vão entender que isso aqui é mamão com açúcar. Davi, Fala lá. você consegue disponibilizar esse código também que você usou de exemplo pra gente? Eu vou colocar, não sei se coloco no chat ou lá na própria. Eles todos têm acesso ao chat Lá no do. Classroom? Isso. Tem, só que aí você vai ter que disponibilizar um link. Você não consegue anexar arquivo lá, né? Hum, eu Ou você coloco aqui no copia o chat. código. Não, você pode copiar. Você vai copiar, né? Pode mandar lá no Uhum, Classroom. pode, né? É É que porque eu acho dependendo que todo do. mundo, quando sai daqui, eles perdem o acesso. Acho melhor colocar lá no Classroom mesmo. Copiar o código e colar lá. Tá, coloco lá. Aí, pessoal, é bom, assim, dando um spoiler, tá? Vocês vão precisar usar isso no desafio prático de vocês. Então, é bom vocês já entender, praticar, enfim, já ver como funciona para quando vier o desafio. É similar ao que a gente fez aqui com o CEP, mas tem detalhes que vai ser necessário vocês colocarem na lógica de vocês, né? Beleza, pessoal? Todos de ok? Eu vou eu vou deixar essa aula, a gravação dessa aula disponível, né? Porque a gente teve um problema ontem, então muita gente não conseguiu entrar hoje. Então eu vou subir o material e vou subir também a gravação dessa aula, tá, gente? Acho que vai ser importante para vocês, que essa aula foi bem importante. Obrigado, Nayara. E qualquer dúvida, mandem no Classroom pra gente. Show de bola. Muito Fechou. obrigado. Boa Muito tarde, obrigado. gente. Valeu. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Valeu, pessoal. Tchau.